ponderais, a gente tem que fazer uma revisão aí, lembrar do que a química estuda. Então, a química tem como alvo de estudo a matéria. Lembrando, o que é matéria? Tudo que possui massa e ocupa espaço. E o que a gente estuda da matéria? Suas transformações, suas propriedades e sua composição. Então, no momento, a gente vai começar estudando agora as transformações. O que são transformações químicas? Basicamente, é quando eu pego uma substância e transformo ela em outra. As transformações químicas também são chamadas de reações químicas. E as reações químicas, para facilitar o estudo, a gente tem algumas evidências que indicam a ocorrência de reações químicas na matéria. Quais são essas evidências? Mudança de cor, por exemplo, quando a palha de aço enferruja. Como é que você sabe que aconteceu uma mudança, uma transformação química? Porque a coloração da palha de aço foi alterada. A gente tem formação de sólidos, então aqui, por exemplo, eu tinha um líquido incolor, né? Foi adicionada uma outra substância, apareceu esse sólido amarelo aqui. Eu tenho liberação de gás, variação de temperatura, mudança de cheiro, que vocês estão mais acostumados, por exemplo, quando tem o apodrecimento de uma fruta, da carne, por exemplo, o cheiro é bem característico. O desaparecimento de algumas substâncias iniciais, né? Então, por exemplo, aqui pegou o ovo antes de fritar, você tem a clara, que é incolor. Quando você frita, você tem aqui essa aparência esbranquiçada. Então, aqui houve alteração ou desaparecimento das substâncias originais da clara para mudança aqui para outras substâncias. Basicamente são proteínas, né? E eu tenho aparecimento de uma chama nas reações de combustão, né? Que nada mais são as reações de queima. Mas nem toda reação química vai ter essas evidências, né? Assim, mas para princípio de estudo, a gente tem que ficar ligado aqui a algumas indicações. Quando a gente quer representar uma reação química, a gente tem sempre dois componentes de uma reação. As substâncias iniciais, ou seja, aquelas que vão sofrer a transformação, que são chamadas de reagentes. E as substâncias que vão ser produzidas, que vão ser formadas, que eu não tinha antes, que são chamadas do quê? De produtos da reação. Então, aqui como exemplo, ó, eu tenho a reação química, a transformação da água. Então, inicialmente, eu tenho duas moléculas de água. Então, a água é o reagente dessa reação. Após a reação química, que essa reação aqui da água, ela usa a eletricidade para quebrar a molécula de água em duas outras moléculas mais simples, que seria o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Essas duas substâncias eu não tinha antes. Então elas foram formadas, elas foram produzidas, então elas são chamadas de produto da reação. Então toda reação química que corresponde à transformação da matéria, ela é formada pelas substâncias que vão sofrer a transformação, que são chamadas de reagentes, e pelas substâncias que vão ser formadas, que eu não tinha antes, que vão ser chamadas de produto. Isso a gente pode exemplificar em duas reações aqui, que a gente conhece bem. A primeira reação é essa que vocês estão vendo aqui, a chama, a queima. Queima do quê? De um combustível. Essa reação é chamada de combustão. Então, combustão é a mesma coisa que queimar. Toda vez que eu quero queimar algo, esse algo é chamado de combustível. Então, se eu queimo o papel é combustível. Se eu queimo o álcool, o etanol é o combustível. Se eu vou queimar a gasolina é o combustível. Só que essa reação de queima, ela não acontece se eu tiver apenas o combustível. Eu preciso ter um outro componente aí muito importante presente no ar, que é o gás oxigênio, que é essa formulazinha aqui, química O2, certo? Então, por exemplo, vocês já devem ter feito o experimento da vela, né, acesa, e você vai lá e coloca um copo virado sobre a vela. Com o tempo, o que acontece? A chama apaga. Por que apaga? Porque todo o oxigênio foi consumido pelo combustível, foi gasto pelo combustível. Então, se eu não tenho oxigênio, eu não tenho queima, eu não tenho reação de combustão. Então, o combustível junto com o oxigênio são as substâncias iniciais que eu tenho, então elas são chamadas de reagentes. O que vai ser produzido, o que vai ser formado a partir disso, são as substâncias produto. Então, se eu considerar que o meu combustível é o etanol, que é tão falado aí, todo mundo procurando o álcool em gel, né? O que eu vou ter?
como substância formadas o gás carbônico, CO2, água, e se essa queima for incompleta, eu vou ter a presença ainda do monóxido de carbono, desse terceiro gás. Então, aqui nessa reação de combustão, a gente sabe que a liberação de gás é uma evidência dessa reação, e outra, a gente também tem a mudança de temperatura, né? Quando a gente queima, a gente vê que há um aumento da temperatura. Outra reação aí bastante estudada por vocês nas aulas de biologia, principalmente, é a reação de fotossíntese, né? A reação de fotossíntese, ela acontece através de seres vivos clorofilados, que apresentam clorofila. E o que é basicamente essa reação? Eu preciso de água e gás carbônico, duas substâncias que eu já tenho, que os seres clorofilados vão absorver, ou seja, são os reagentes da minha reação química, é eles que vão sofrer a transformação. Então, gás carbônico junto com água e absorção de luz vinda do sol, luz ultravioleta, forma gás oxigênio, que eu não tinha antes, e a glicose, que é essa fórmula aqui química, C6H12O6. A glicose, a gente sabe que é o açúcar, o alimento daquele ser clorofilado que foi produzido. E o gás oxigênio é uma importante substância que vai ser utilizada pelos seres vivos que utilizam dela para processo de respiração. Então aqui eu tenho dois exemplos de reações químicas onde eu posso ver os reagentes e os produtos, correto? Mas quando a gente vai fazer uma reação química, a gente não pode usar qualquer quantidade de substância para fazer essa transformação. Então por isso eu vou fazer a analogia com quando a gente vai para a cozinha fazer uma receita. Vamos exemplificar aqui com a receita do bolinho de chuva, certo? A gente precisa ter os reagentes. Quem são os reagentes nessa reação química? Os ingredientes. Quem são os ingredientes? Para fazer bolinho de chuva eu vou usar ovo, fermento, farinha e açúcar. Leite também. Esses reagentes eu vou colocar numa determinada quantidade em massa de cada um deles, né, que vão resultar, através do aquecimento, numa nova substância, ou seja, no produto da reação, que nesse caso seriam os bolinhos de chuva, certo? Então, quando a gente vai fazer uma receita, a gente tem que se atentar pelas quantidades em massa dos ingredientes, que seriam os reagentes, para produzir uma certa quantidade em massa do meu produto, que seriam os bolinhos de chuva. E para isso a gente vai usar uma balança. É claro que vocês devem estar se perguntando, professora, já fiz bolinho de chuva. Eu nunca precisei usar a massa certinho, pegar uma balança e medir. Não, por quê? Porque essa receita, as massas estão embutidas na quantidade de colher, no número de xícaras que você vai colocar de cada um dos ingredientes, mas não deixa de ser a massa de cada um deles. E aí que está a ligação com as leis ponderais. As leis ponderais são leis que regem as reações químicas e regem como? Basicamente, a massa das substâncias envolvidas nessa reação. Eu não posso, se eu quiser produzir, por exemplo, sei lá, 30 bolinhos de chuva, eu não posso usar qualquer massa de cada um deles. Eu tenho as massas específicas que vai render aí em torno de 30 bolinhos de chuva. Se eu quiser fazer 60 bolinhos de chuva, eu vou ter que alterar as quantidades em massa de cada um dos meus ingredientes / reagentes para poder produzir esses 60 gramas de bolinho de chuva. Então, as leis ponderais são as leis associadas à massa das substâncias envolvidas nas reações químicas. E a primeira lei que a gente vai estudar foi proposta pelo químico Lavoisier. O nome dele completo, Antoine Laurent Lavoisier. Ele era francês, tá? Que ele nasceu ele nasceu em 1743 e faleceu em 1794. A lei dele também é conhecida como lei de conservação da massa. E é uma coisa bem simples. O que consiste? Aqui, para vocês entenderem, foi feito um experimento, onde eu usei uma balança, correto? Onde eu tenho o aparato inicial da minha reação, ou seja, onde eu tenho as substâncias e reagentes. Dentro desse frasco de vidro aqui, que é chamado Erlenmeyer, foi colocado um líquido incolor, que é o ácido clorídrico, corresponde a um ácido. O nome desse ácido é ácido clorídrico.
E eu fechei esse sistema, a boca do Erlenmeyer, com uma bexiga. Só que antes de fechar o sistema, dentro da bexiga foi colocado giz. Sabe o giz de lousa? Que o nome dele químico é carbonato de cálcio, giz branco, tá? E aí foi pesado o conjunto. Então aí eu tenho 67,8 gramas de substâncias reagentes aí. Entre substâncias reagentes mais o Erlenmeyer com a bexiga. Para haver uma reação química, tem que ter contato entre as substâncias reagentes. Então, o ácido clorídrico vai ter que estar em contato com o giz. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a bexiga, levantei a bexiga e suspendi e derrubei o giz dentro do Erlenmeyer, para ele ter contato com essa solução aqui de ácido clorídrico. O que a gente verifica? O que está indicando aqui que está havendo uma reação química? Vocês estão vendo que a bexiga encheu? Por que a bexiga enche? O que a gente coloca dentro da bexiga quando a gente quer enchê-la? A gente coloca gás. Como eu falei para vocês, o nome químico do giz aqui é carbonato de cálcio. E toda vez que eu tenho carbonatos na presença de ácidos, eu tenho a liberação do gás carbônico. Então, o gás carbônico nessa reação está sendo formado, o gás vai escapar por aqui e vai entrar na bexiga. Como a superfície da bexiga é flexível, a bexiga vai começar, o gás vai começar a se expandir e a bexiga vai começar a encher. Então, essa é uma evidência que está tendo a formação de uma nova substância, a liberação de gás. E aí eu tenho, então, a formação do gás carbônico, aqui da água, que vocês não vão conseguir ver aqui, e vocês estão vendo que eu tenho agora, o líquido não está mais incolor, ele está esbranquiçado, porque formou aí um sal chamado cloreto de cálcio que dissolvido na água torna ela branca. Se vocês se atentarem para a massa antes da reação, no início da reação, e para a massa após a reação, eu tive uma conservação da massa, ou seja, a massa inicial, a massa dos reagentes, é a mesma da massa final, ou seja, a massa dos produtos. E é isso que diz a lei de Lavoisier, né? Que em uma reação química de sistema fechado, a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos, né? Vocês já conhecem essa frase que já devem ter ouvido. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? O que significa isso? Eu vou pegar aqui um outro exemplo de reação. Só que aqui eu não fiz o experimento, eu vou representá-los pela escrita. Então aqui eu tenho, primeira substância reagente, magnésio, vai reagir com o gás oxigênio e vai ser produzido ou formado o óxido de magnésio. Eu tenho inicialmente 24 gramas de magnésio para reagir com 16 gramas do gás oxigênio. 24 mais 16 é quanto? 40. Quando magnésio e oxigênio são totalmente consumidos e transformados em óxido de magnésio, ao término da reação eu continuo contendo a massa de 40 gramas. Então aí essa lei novamente está sendo enunciada. No interior de um recipiente fechado, vejam bem, a reação foi feita num recipiente fechado. A massa total não varia para quaisquer reação, ou seja, para qualquer reação química que eu fizer em sistema fechado, em recipiente fechado, a massa inicial vai ser igual à massa final. Por isso, essa frase aqui é tão famosa, né? Então, como que ela explica essa lei? Na natureza, nada se cria. Como assim nada se cria? Se as minhas substâncias reagentes são compostas pelos elementos químicos magnésio e oxigênio, o que vai ser produzido, a outra substância, vai ter oxigênio e magnésio. Não vai poder ser ouro. Então, por exemplo, eu não posso pegar o meu lápis, o grafite do lápis ou da lapiseira e transformar em ouro. Por quê? Eu não posso criar ouro se eu não tenho ouro inicialmente, entenderam? Nada se perde. Como assim nada se perde? Se eu tinha 40 gramas no total de substâncias reagentes, o que vai ser produzido vai me gerar 40 gramas no total. E tudo se transforma. Eu tinha o magnésio simples, o oxigênio simples também, foram transformados em óxido de magnésio. Eu poderia, por exemplo, também exemplificar aqui com a queima do carvão, né? O carvão é carbono reagindo com oxigênio. Quando há
A queima do carvão, eu tenho a